Nós vamos começar discutindo as idealizações a respeito dos carregamentos externos. Nós vimos na primeira aula que as forças são representadas por vetores. Na disciplina de estática, nós vimos também que as forças podiam ser representadas por vetores deslizantes, vetores agindo em qualquer ponto ao longo da linha de ação da força. Já aqui na disciplina de resistência dos materiais, esse conceito de vetor deslizante não é mais válido. Nós precisamos conhecer o ponto de aplicação da força. Veja que esses dois corpos são estaticamente equivalentes. As linhas de ação das forças concorrem no mesmo ponto, de forma que os dois corpos estão em equilíbrio. Enquanto esse corpo está sendo comprimido, esse corpo está sendo tracionado. Aqui na disciplina de resistência dos materiais, nós vamos aprender a calcular essa intensidade dessas deformações. Então é necessário conhecer não só o vetor força, mas também o ponto de aplicação dessa força. As forças que agem no corpo podem ser classificadas como forças de contato ou forças de corpo. Forças de contato são forças aplicadas ao corpo, usualmente em sua superfície, através de contato direto, como a força aplicada no gancho pelos cabos sustentando o peso do tubo. Já as forças de corpo são forças que agem no corpo através de uma ação à distância, como o peso, que é uma força gravitacional, a força-peso agindo em cada partícula do sistema, ou então uma força magnética. Note que as forças de corpo podem ser constantes ou podem variar ao longo do corpo. E para representar os esforços sendo aplicados a corpos, nós precisamos entender a diferença de esforços concentrados e esforços distribuídos. Esforços concentrados são representados por vetores e são idealizações de forças e momentos agindo num ponto. São esforços aplicados numa área muito pequena. Na nossa representação também, momentos cujo vetor associado aponta na direção z serão representados por essas setas curvas. E momentos cujo vetor aponta na direção x serão representados por setas com pontas duplas, para diferenciar o vetor momento de um vetor força. Naturalmente, se um esforço não é concentrado, ele é um esforço distribuído. É um esforço que age sobre uma área finita do corpo, como esse torque, esse momento axial, que é um momento distribuído na direção x, ou essa força transversal, Qx ou Px, agindo ao longo do comprimento do sistema. E se nós estamos falando de esforços distribuídos, para analisar efeitos externos, como as reações do sistema, os carregamentos distribuídos podem ser representados por uma força pontual equivalente. Essa força pontual equivalente é o que nós chamamos de carregamento estático equivalente, cuja magnitude é dada pela integral da força distribuída e a posição dessa força equivalente, o x barra, é a integral de x wx dividido pela magnitude da força resultante. Vamos ver um exercício então. Determine o carregamento estático equivalente da força distribuída agindo na viga mostrada na figura. A solução desse exercício é bastante direta, então aqui está o nosso problema. O exercício já deu a expressão do carregamento distribuído para a gente, é um 60x², e pede só o estático equivalente. Então a intensidade da força, F, é a integral de 0 a L do Wx dx, é a integral de 60x² ao longo do comprimento da viga, de 0 até 2. Isso vai dar 160 newtons. A localização do estático equivalente, x barra, é a integral de 0 a L de x w dx. X vezes 60x² dá 60x², a integral vai dar x². A posição do estático equivalente é 1,5 metros. Ou seja, essa força distribuída tem um estático equivalente de 160 newtons localizado a uma distância de 1,5 metro a partir da origem do meu sistema. Outro conceito importante que nós precisamos discutir são as idealizações dos vínculos e das restrições. Para definir esses conceitos, nós precisamos definir o conceito de grau de liberdade.
E o que é grau de liberdade? Graus de liberdade são número de deslocamentos generalizados independentes entre si, necessários para descrever completamente o movimento do corpo. Esse mecanismo biela-manivela utilizado em motores de combustão interna pode ser representado esquematicamente dessa maneira, sendo essa barra que nós chamamos de manivela, essa é a biela e essa biela é conectada a um pistão. Esse mecanismo biela-manivela é utilizado para transformar o movimento rotativo da manivela em um movimento linear do pistão. O vínculo é o que restringe um grau de liberdade e por isso nós podemos chamar um vínculo de restrição. Note que cada barra aqui se desloca no plano XY, então cada barra tem no máximo 3 graus de liberdade. Cada barra pode se deslocar tanto em X quanto em Y. E também podem rotacionar. Se nós analisarmos o diagrama de corpo livre de cada uma das barras, nós vamos identificar essas forças de reação e as forças internas agindo nesse sistema. Note que o pino na manivela impede as translações horizontal e vertical desse ponto, e a guia onde o pistão se desloca impede a translação vertical do pistão. Mais ainda, o pino que conecta as duas barras diz para a gente que os deslocamentos horizontal e vertical do ponto B têm que ser iguais para as duas barras. Assim, como cada barra tem 3 graus de liberdade, nós temos para esse mecanismo 6 graus de liberdade possíveis. Mas nós temos 5 restrições. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse mecanismo tem 1 grau de liberdade. Note que os vínculos restringem graus de liberdade do sistema. As forças que aparecem para prover essas restrições são o que nós chamamos de forças de reação. E aqui na resistência dos materiais, como que isso vai aparecer para a gente? Como regra geral, nós vamos adotar o seguinte: se um suporte previne a translação em uma direção, então uma força de reação é exercida no corpo naquela direção. E se a rotação é prevenida, então um momento de reação é exercido no corpo. Tudo bem? Vamos ver isso num exercício. Determine as restrições e os carregamentos equivalentes dos vínculos A, B e C das estruturas mostradas. Aqui está o nosso primeiro exercício e nós temos que começar a entender o nosso modelo. Aqui está a nossa viga ABC. Em A ela está engastada. Em B tem um pino interno, que nós chamamos também de rótula. E em C tem um apoio deslizante. Se nós fizermos um diagrama de corpo livre em torno aqui do ponto A, nós vamos ver aqui o nosso engaste. O engaste ele vai impedir a translação horizontal e vertical e a rotação da viga em torno do ponto O. No engaste, então, a gente tem 3 incógnitas, 3 reações, AX, AY e MA. Um diagrama de corpo livre aqui do apoio deslizante mostra para a gente que esse apoio pode transladar na direção X e a viga pode rotacionar ao redor desse ponto. Então, esses 2 graus de liberdade estão livres. Eu sei que em Y a translação é impedida, então VC é 0. Um apoio deslizante, então, vai ter só uma reação, uma força CY para cima. São conhecidos a força em X e o momento, no caso, os dois são 0. E a rótula, o nosso pino interno? Se nós fizermos um diagrama de corpo livre, aqui está o nosso sistema, e nós podemos separá-lo em 2. Da terceira lei de Newton, a força interna tem que ter o mesmo módulo, mesma direção em sentidos contrários, e eu posso dizer que o deslocamento do ponto B tem que ser igual, tanto visto em relação a A, quanto em relação a C. A mesma coisa para o deslocamento vertical, mas o pino interno permite a rotação. Então, esse grau de liberdade é livre. As incógnitas, portanto, são as forças internas, Bx e By, para prover essa restrição,
mais o momento em B é 0. E no segundo exercício, como que fica? Bom, vamos analisar direto o diagrama de corpo livre já da viga AB. Aqui em A, nós temos um apoio deslizante, então uma força de reação normal, AX, e nós temos também uma mola linear, então vai ter uma força AY para cima. Eu posso escrever então que o deslocamento horizontal U de A é 0, e eu posso escrever que essa força vertical é proporcional ao deslocamento vertical. AY é menos KVA. E o momento em A é 0. Essa viga pode rotacionar em torno do ponto A. E aqui no ponto B, nós vemos que tem um apoio fixo, então a translação horizontal e vertical é nula. E tem uma mola torsional, então o momento em B é proporcional à rotação. O momento em B é o K torsional vezes o θB.